Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Esse programa está sendo gravado e é o nosso programa do dia 31, o último programa desse ano. Foram 80 programas durante esse ano, foi um grande prazer estar com todos vocês. E hoje estou aqui com a monja Reishin. Como vai, monja? Tudo bem? Tudo bem, você, Afonso? Muito obrigada Boa pelo noite. convite. Um prazer estar com a senhora. Peço que a senhora se apresente, por favor. Bom, eu sou monja Reishin, eu sou aluna discípula de monja Koen Hiroshi, né? Nós somos da tradição Soto Zen, do Japão, somos do Zen Budismo, né? A prática do Zen Budismo. E minha formação é em pedagogia, sou servidora pública ainda no governo do Estado de São Paulo, já há uns 37 anos lá, e estou tentando me desapegar e ser desapegada para poder viver realmente mais dedicada ao Dharma, embora tudo é Dharma, né? Nós vamos falar sobre isso hoje, que eu estou com muita vontade de provocar vocês, agradecendo o convite do Afonso, bem no final do ano. O Afonso foi assim, ele me pegou na curva, e eu estou com muita vontade, depois de um ano todo concluído, o Afonso, vamos fazer uma live? Ele não é bobo, não. Foi assim. Tem que aproveitar, né? Até o último segundo. Mas, já que a senhora está contando, né, a sua história, eu queria que a senhora contasse assim como foi sua aproximação do budismo. A gente não se aproxima do budismo, né? Ele acontece no estalar de dedos. O que é o budismo? O budismo não é um rol de doutrinas, não é uma coisa que você, entrei, estou mergulhada. Budismo vem de Buda. Buda significa despertar. Shakyamuni Buda, o Buda histórico, Siddhartha Gautama, né, 600 anos antes de Cristo, ele teve um grande despertar. No despertar dele, se tornou um Buda. Ele teve uma grande lucidez, uma grande consciência, né? Então, o budismo é a ampliação da consciência. O budismo é o exercício do despertar. O budismo são ensinamentos que nos levam a despertar. Então, eu não sei dizer para você, foi quando eu tive, assim, percebi que fez muito sentido na minha vida, os ensinamentos, claro, né? E aí, com efeitos objetivos na minha vida, né? Qualidade de consciência, qualidade de presença e me conhecer um pouquinho melhor. Então, aí realmente o budismo, eu que venho de uma tradição católica muito forte, judaico-cristã muito forte, meus pais, meus avós, estudei em colégio religioso e agradeço a todos, agradeço as irmãs que me alfabetizaram, fiquei 14 anos no Colégio Santa Marcelina de São Paulo. Então, toda a base religiosa eu tenho, bem como todo um percurso católico, cristão, com irmãs também religiosas. Então, toda a base religiosa da busca do sagrado, muito presente em mim. E daí, para ir para um salto, para um outro hardware, né, para um outro contexto, que eu não digo que seja um outro contexto, mas tem diferenças fundamentais, e que eu, basicamente, cheguei numa harmonia quando eu parei de comparar, né? Então, quando a gente joga pouco as peças de um tabuleiro de xadrez, né? Então, quando você para de ter pensamentos comparativos e tem a experiência dos ensinamentos de Buda, que é o que para mim fez bastante sentido, né? Brincando um pouco, eu falo, quando eu encontrei uma querida irmã Marcelina, numa livraria em São Paulo, eu falei, eu sou monja hoje e eu agradeço a senhora, agradeço as Marcelinas que me ensinaram a ser uma pessoa religiosa, porque budismo é também religião. E a gente vai falar qual é o nosso conceito de religião no budismo, como eu compreendo, né? Eu não posso falar por todos os budistas, né? Mas eu falo a partir da minha perspectiva do Zen, do budismo Zen, e da minha compreensão. Muito obrigado. Bom, a senhora então é pedagoga, né? E tem algumas coisas aí que a gente acha um pouco parecidas, né? Por exemplo, o Carl Rogers, o Paulo Freire. A senhora vê alguma relação com os ensinamentos? Como é que é? Eu escrevi um artigo para o Jornal da Comunidade Zen do Brasil sobre o encontro de Paulo Freire com Shakyamuni Buda embaixo da árvore Bodhi. Ficou um artigo muito feliz, né? Porque encontro de dois mestres.
de dois grandes professores, um desabafando para o outro, né? Um comentando as dificuldades, Shakyamuni Buda comentando o caminho dos seus ensinamentos, Paulo Freire também. Então, foi um texto muito incrível. Eu vejo muita conexão dos grandes mestres, como também Piaget, Jean Piaget. Eu tenho uma influência piagetiana muito grande, graças a uma professora maravilhosa que eu tive na faculdade, uma baiana retada, que adorava Piaget, e ela me contaminou com essa amorosidade por pensadores. Uma coisa é uma relação ascética com pensamentos que a academia mostra muito, né? E você vê se, faz sentido, faz sentido. Outra coisa, quando esse pensamento acadêmico, ou esse pensamento deste pensador, você se identifica e aí transforma, como eu tive com Jean Piaget. E junto a Paulo Freire, que eu tive a oportunidade de estudar, estar com ele na PUC, num determinado período, na década de 80. E foi um livro de Paulo Freire que me ajudou a sair de uma situação muito difícil que eu estava vivendo, que é a educação como prática da liberdade. Foi meu psicanalista, meu psicólogo, né? E maravilhoso esse livro. Então, a relação que eu tive com Jean Piaget, Paulo Freire e Carl Roger, né, o aspecto social muito forte, né? Foi visceral, foi uma coisa assim, foi despertares, eu digo que tive despertares, né? E Shakyamuni Buda foi o diapasão que deu todo um alinhamento, mas as linhas já estavam entrelaçadas em mim, né? Carl Rogers até influenciou bastante a comunicação não violenta, né? Depois nós vamos falar disso. Muito obrigado, viu? Bom, hoje a gente tem às vezes a impressão de que existe uma espécie de filosofia capitalista, né? Seria mais ou menos assim: se você tiver dinheiro, você não precisa de mais nada. Então, na verdade, você tem que buscar dinheiro, seja sacrificando o que for. O que a senhora pode dizer sobre isso? O dinheiro não é o problema, né? É importante ter dinheiro, é importante ter condições financeiras para garantir para você qualidade de vida, para você ter condições de ter uma estabilidade, ter uma segurança, né? Hoje é tudo recurso, tudo que você sai, você vai comprar alimento, todos têm que ter direito a comprar um alimento. Essas pessoas que foram buscar no açougue ossos, isso é vergonhoso, pleno século XXI, a população tendo que buscar ossos para comer. O que é isso? É uma vergonha, é uma vergonha. Então, o dinheiro é fundamental, é importante a questão como eu utilizo esse recurso, né? Nós temos, sim, um capitalismo muito arraigado, né? Mas a gente tem que ir um pouco nessas camadas, né? Como é que você faz é possível um capitalismo social? Eu não sei, eu não sou especialista nessas palavras, né? É possível que o meu capital, que os recursos que eu acumulo possam estar disponíveis, possam criar causas e condições, porque no budismo tem um ensinamento muito importante, causas e condições. De que forma as minhas ações no mundo interferem em outras ações. E essas ações que estão no mundo me interferem. Você mexe nessa teia, né? Então, eu acho que existe um discurso muito falacioso, muito falso, né? Que dinheiro não é bom, que dinheiro é isso, dinheiro é aquilo, né? Não, dinheiro é bom, é necessário, mas todos têm que ter acesso a recursos para bem-estar, não bem-estar fútil, mas o bem-estar de voltar relacionado à segurança, que a comunicação da cultura de paz não violência diz isso, né? Quando você tem sua segurança ameaçada, sua liberdade ameaçada, seu bem-estar ameaçado, você não é um ser humano, você não se desenvolve com segurança. E é isso que a gente está vivendo hoje. Então, eu acho que tem que rever mesmo o uso, os conceitos e a forma de ser no mundo, né? E eu acho que nós da academia, ou mesmo os estudiosos da sociologia, às vezes a gente chega com alguns jargões, alguns clássicos, mas a gente ainda está usando uma forma que tem que ser quebrada. Tem que ser quebrada essa forma. Né? Eu acho que a gente está em outro paradigma, outra perspectiva de mundo. A gente está vendo aí, né, Afonso? Que não está mais dando conta, Afonso. Nós estamos num caos, né? E o que está vindo, né? Essa é a questão.
O que eu faço conquistar? Sim, porque também tem uma história de que nós estamos dando as mesmas respostas para outras perguntas, né? Isso lembra um pouquinho que a gente tem alguns hábitos um pouco automáticos aí, né? Umas necessidades imaginárias, vamos dizer assim. A gente precisa consumir Gostei. tanto e isso faz com que a gente seja, às vezes, um predador da natureza, Sim, sim, né? somos sim. Eu gosto muito daquele filme do Carlitos, dele girando aquela fábrica, ele mexendo lá com aquelas engrenagens, vocês lembram, né? Muitos jovens talvez nem sabem o que a gente está falando. Mas, enfim, nós temos muitos automatismos, né? Nós desenvolvemos isso desde o nascimento, né? A gente chora para ter alguma coisa. O tempo todo, nós usamos recursos nossos instintivos para quê? Para garantir segurança. Ou você foi alimentado ou não nesses seus recursos. E aí depois vão colocando palavras para nós falarmos, né? Vão colocando um discurso, vão colocando pontos de vista. Então, a gente vai sendo meio que se articulando no mundo social que a gente está, né? A gente aceita aquilo. Quando a gente começa a perceber que não está dando conta, geralmente é na adolescência, que é uma fase importante de quebrar coisas. Então, você vai nos extremos, né? E é extremamente salutar. Agora, falta, às vezes, conteúdos para essas mudanças. Então, quando eu comecei a estudar com a professora Lia Diskin também, que é uma grande professora da Associação Palas Atena, sobre a cultura de paz e não violência, estive com Marshall, quando ele trouxe o livro, né, Comunicação Não Violenta, também tem outros livros incríveis. Eu comecei a ser alfabetizada de novo, gente. É um repertório que a população não tem. Vou dar um exemplo. Você está vendo televisão, aí tem uma violência, né? Um homem batendo numa mulher na calçada. Logo em seguida passa um anúncio, sei lá, de shampoo. Estou exagerando, né? Nós estamos o tempo todo sendo, como se diz, ficando insensíveis com a dor do outro. Mas é toda uma lógica de comunicação com que vai cortando em nós a sensibilidade da empatia. Você sente um drama e logo em seguida vem um bálsamo. Você sente... Então, o tempo todo nós estamos sendo manipuladas por uma cultura de violência. E a gente vai ficando insensível, a gente não percebe mais. Então, quando eu comecei a estudar, Afonso, essas novas literaturas ou esses novos estudos que a Unesco apoia, que a ONU apoia, você tem a Agenda 2030 aí, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? O que é isso para a população? É nada. As pessoas não compreendem. O que é o primeiro objetivo? A erradicação da fome, da miséria. O que é isso? Eu não vivo isso, eu quero fugir disso. Precisamos retomar a empatia, o compromisso da família humana de se cuidar, de se proteger. Covid-19 veio aí para ensinar isso para nós. Por mais que nos isolou, né? Então, nós estamos num momento extremamente rico, se a gente souber ler este momento. Sim. Bom, de certa forma, às vezes eu percebo que na bolha dos outros existem... Eu fico um pouco chocado, às vezes, né? Porque, bom, enfim, eu convivo com pessoas meio artísticas e tal, e que, bem ou mal, parecem mais zen, vamos dizer assim, de alguma forma. Mas esses dias alguém me falou assim que a pessoa gostava só de namorar pessoas bem vestidas e magras. Ou então, né, pessoas assim super reprimidas pelo trabalho, que tem um trabalho tão intenso que no fim precisam meio que descarregar através do sexo, da comida, da diversão fútil, vamos dizer assim, que se tornam meio que vícios também, né? Como que a gente pode trabalhar essas questões dessa mente cheia de preconceitos também, que essa publicidade toda, tudo isso vai criando em nós? Olha, eu acho que é muito salutar o ser humano buscar o que ele desejar buscar. No fundo, ele está muito solitário, né? Uma vez estavam comentando sobre suicídio, o budismo a gente não recrimina, né? E a gente reza pelo suicida. Porque o que acontece? As pessoas, como elas não estão no seu eixo, né? Como elas estão fora do eixo, existe essa tensão constante. Então, ela vai buscar outras coisas para compensar, quaisquer que sejam essas coisas, as drogas, o sexo. O sexo é uma energia fundamental.
o sexo significa a perpetuação da espécie, é uma mega compensação e o efeito vem muito rápido, né? Só que não se sustenta. Então, essa necessidade do ser humano de buscar várias coisas, é lógico, é um impulso natural, né, de se achar. Só que a pessoa não se encontra, vai se perdendo cada vez mais, mas ela está buscando. Essa energia que ela está buscando não deve ser recriminada, deve ser reconhecida. Eu acho que a gente tem que se colocar no colo, reconhecer nossas fragilidades, né? E tentar começar, onde é que está o ponto? Onde é que está a linha que eu perdi? Por isso que a meditação foi muito procurada, né? Por isso que nós monges, a gente também não dá conta, a gente também está aprendendo, a gente também está num momento delicado, mas as pessoas vieram nos procurar para fazer zazen, né? Monja Coen falou tanto de depressão, escreveu vários livros nesse período da pandemia. Por que nos deprimimos? Por que estamos sofrendo? Por que estamos buscando? Para um pouquinho. Respira, sinta o seu pé tocando o chão. Nesse exato momento que vocês estão ouvindo aqui, né? As palavras que a gente está falando. Está entrando no nosso cérebro e a gente está tentando entender. Ai, que legal, faz sentido, não faz. Mas como é que está seu pé no chão? Você está com o pé no chão? Seu pé está cruzado? O chão está frio, está quente? Então, a coisa é, como é que eu me acho, me encontro, né? No espaço, no presente, e como é que eu percebo como eu estou? A coisa é muito mais simples. Se tivéssemos que desenhar o ser humano hoje, nós faríamos uma cabeça enorme e um corpo pequenininho. É isso que nós nos tornamos. Mas a culpa, se há algum culpado, é a cultura de violência, né, que desenvolveu uma racionalidade, um racionalismo, e que a gente se afastou totalmente da parte sensorial, da parte perceptiva, que são que os artistas têm essa grande sensibilidade, né, de perceber as coisas. Mas o que eu faço com isso? Por isso, acho, Afonso, a gente está perdendo muito tempo, né? A gente está perdendo muito tempo, a nossa vida é tão curta, e a gente podia estar usando o nosso melhor. Até as nossas loucuras, a gente podia estar usando melhor. Entendeu? Acho que todo mundo tem um pouco de Picasso, né? Todo mundo tem um pouco de um subjetivo enlouquecido, que precisa ser entendido, porque ele está entendendo a vida de vários ângulos. Olha, como é que eu respiro essa vida, alinho assim, e daí sai uma melodia. A melodia de uma orquestra tem as partes tensas na melodia, que fazem um grande efeito da música. Não é aquela coisa pasmaceira, né? Aquela coisa assim, não, a gente é vibrante mesmo. Nós somos a vida do cosmos, nós somos o cosmos manifesto. Não é à toa que a gente é um pouco agitadinho, agitadinha. Tem que dar conta. Legal. Bom, na verdade, assim, às vezes eu sinto que existe uma propaganda da afirmação do eu, né? É como se você tivesse que se impor, né? Se mostrar, se exibir, só assim você vai ter sucesso. Mas a minha experiência é justamente o contrário, né? Quanto mais modesto você é, solidário, generoso, é assim que as coisas acontecem, né? E às vezes eu fico pensando que as pessoas praticamente não têm mais superego, super-eu, não sei como é que se diria. É uma sociedade meio do impulso, assim, né? E isso também leva ao confronto, às vezes, né? Como que a cultura de paz e a não violência trabalha essa questão do impulso, de cortar isso? Bom, primeiro essa noção do eu que você falou, né? O budismo, para Shakyamuni Buda, não existe um eu separado, não existe ausência de substancialidade. Esse eu nós construímos. E ele é construído por muitos nós. Não nós de nós, também enchemos de nós, né? Mas eu sou como você, Afonso. Se não fosse os seus pais, você não estaria aqui. Né? Você tem toda a sua ancestralidade. Eu estou sentada aqui, tem todos os ancestrais aqui. Eu não sou um objeto recortado do todo. Nós somos a representação dos nossos ancestrais. Eu sou, a partir do momento que, na educação, Paulo Freire, Piaget, Roger, tantos outros, Jung, que eu gosto muito, Galton, que eu gosto,
todos, nós somos uma grande sopa de letrinha, nós somos todo um agregado de infinitas interferências e experiências, nós somos os relacionamentos que nos tiveram, que nos fizeram. Então, essa noção de eu, ela é muito equivocada. E a noção de eu bonzinho, de eu humilde, também é falso. É como uma proposta que as religiões fazem de você, né, ser anulado. Então, esse discurso do eu é muito capcioso e valeria uma conversa só sobre esse discurso do eu. Aí vem Freud com id, ego e superego, tentando fatiar as inúmeras manifestações do ser humano no mundo. Mas, quando você está desesperado, não tem onde se pegar, você vai pegar em você. Nisso aqui, você vai pegar nisso, que é o concreto. Seu subjetivo está para tudo quanto é, você pega no seu eu, nesse seu concreto, né? Agora, quando a gente tem clareza de que somos um nós, que nós intersomos com tudo que existe, né? Que você tem empatia pelo todo, a forma de você atuar no mundo é totalmente diferente. A tua escuta é mais aberta, né? Tem uma fala se não me engano, não sei se é do Marshall ou do Galton, que fala assim, suspensão temporária de pressupostos, né? Então, você está numa relação com as pessoas, a pessoa está falando, você não está ouvindo, você está julgando. É sempre assim. Entrou aquela pessoa, você já mapeou, já fez ultrassonografia magnética na pessoa, a pessoa está falando com você, você não está ouvindo. Então, a gente não tem uma escuta de um outro que está diante de você, que é uma manifestação da vida e que está mostrando um ângulo diferente. Não, a gente se fecha, se protege. Isso é um assunto complicadíssimo. Então, a sua tendência é reagir, sua tendência é discutir, a sua tendência é não ouvir, logo você reage, você é impulsivo. Mas se você compreende que o outro é um outro universo, que tem vivências de causa e condições que você nem imagina, quando o outro abre a boca, é uma caixa de tesouro que se abre, que está mostrando o mundo sob outra perspectiva, e não devemos ter medo. Então, a nossa escuta da cultura de paz é uma escuta com suspensão de pressupostos. Você, como se tivesse um ganchinho, segura a onda. Segura a onda, filho. Segura a onda, filho. Olha aí, a pessoa está chegando. Por que você não escuta sem qualquer preconceito, sem qualquer... Veja que ângulo de vida ela está manifestando para você, né? Então, isso é um exercício de vida, para sempre. E relacionamentos, especialmente de casais, né? E amigos também, se não é salutar, vai virando mesmo um grande desgaste, e você vai namorando, se relacionando com uma ideia que você fez da pessoa. Essa pessoa já deixou de existir faz muito tempo, né? Então, até as discussões são salutares, mas elas devem ser de uma forma não ofensivas e nem violentas. Mas a nossa vida é assim, né? Essa coisa fervente. Se você não tem clareza um pouco do que o outro é uma perspectiva de você e que o outro está vivendo várias dimensões, você nunca vai ter um aprendizado de vida, vai estar sempre brigando. Né? E até a necessidade por trás de toda essa macheza, essa braveza, né? Bom, Monja, a tradição cristã, né, geralmente é vista como do dualismo, né? Então, Santo Agostinho, né, tem o pecado original, Descartes, enfim, tem a matéria, tem o espírito e tal. E como que é o espiritual no budismo? Olha, eu gostei muito de um livro que eu li, a questão da espiritualidade, né? Espiritualidade no budismo é cultivo. Cultivo de uma mente sadia. Cultivo de sabedoria e compaixão. Compaixão não é ter pena, né? É estar com. Estar com é empatia. Para mim, compaixão tem muito a ver com empatia. Mas não você se colocar no lugar do outro, que isso não existe. Na minha opinião, isso é uma reflexão que eu tenho feito, né? Você se colocar no lugar do outro é muito difícil, porque nós somos um pluriverso, cada um, né? E estar no lugar do outro, como é que eu me coloco no lugar do outro? O outro é totalmente uma grande novidade, mas eu posso ficar ao lado dele, ao lado dela, ombro a ombro. O que você está vendo? Eu estou vendo isso, porque eu também estou vendo isso, né? Mais isso, e aí um compartilhamento nesse sentido, né? Então, espiritualidade é desenvolver essa nossa capacidade de uma ampliação de consciência, né? Eu diria para você, o dualismo, eu não sei se é específico das religiões, eu acho que é mais específico das culturas,
Nós temos que lembrar que as religiões são maravilhosas, elas são importantes, são linguagens que o ser humano adotou para entender o mistério da morte, para entender o sentido da vida. A religião cristã é maravilhosa, todas as religiões são importantes, são códigos de leitura da vida, leitura do mistério do sagrado, né? Agora, as culturas se misturam no meio dos discursos dos grandes mestres. E aí que eu acho que as coisas começam a se confundir. Muita coisa no budismo, Shakyamuni Buda não falou. Mas quando se ensina num território o budismo, os ensinamentos de Shakyamuni Buda, a transliteração, né, a tradução, a linguagem, para fazer sentido para aquela população, ela ressignifica de uma maneira diferente. E aí dá um sentido que não é o que Shakyamuni Buda tem ensinado. E muitas vezes isso vai se misturando, né? Vai se misturando. Então, por isso, acho muito cuidado a gente tem que ter, né? Nessas questões, né? Sim, respeitar todos, né? E também se distanciar do que a gente julga que talvez para mim não funcione, né? Pois é. Desculpa te cortar, né? Eu vejo assim, as religiões, você vê uma grande prateleira, né? Prateleiras, assim, com uma grande biblioteca, né? Você se identifica com aquele, porque o seu código de DNA tem uma expansão X. Espera um pouco. A sua decisão não é individualista, não é individual. A sua decisão é histórica, né? Agora, por que as pessoas hoje estão se armando na sociedade, adquirindo de novo armas, sendo que teve todo um trabalho, olha o salto que eu dei da religião para isso, né? A questão do armamento, todo o trabalho que a gente fez do desarmamento, mas a insegurança da população está tal, né? Vão para a religião, mas reproduzem a violência na religião, colocam um Deus que também, né? Aí vão buscando, está todo mundo tentando buscar algum tipo de segurança. No fundo é isso, Afonso. Está todo mundo inseguro, sendo que a solução está em nós mesmos, em não medo. E ninguém fala disso. O que é o não medo? Né? Aí você, como você acabou de dizer, você escolhe aquilo que você quer ler, você escolhe aquilo que você quer ver, aquilo que você quer adotar como valor na sua vida. São escolhas e você é responsável por elas. Você é responsável. E você interfere nessa teia da vida a partir daquilo que você escolhe para você. Não se sinta vítima. Não existem vítimas aqui. Não existe vítima na sociedade. Né? Cada aspecto desse a gente podia fazer uma live, né, Monja? Mas é assim, temos um tempo limitado. Bom, eu morei em São Paulo, né, como eu estava lhe contando há pouco tempo, e é uma cidade que a gente vê que foi muito construída em função do carro e do cimento, né? Parece que o planejamento é esse. E daí a questão sempre como trazer a natureza para a cidade, tanto tem muita gente lutando, fazendo horta nos tetos, aquela coisa toda, né? O que o Zen pode nos falar sobre essa nossa relação com a natureza? Porque a impressão que a gente tem é que até a pandemia veio desse desrespeito de ir para cima, né, dos habitats, destruir, né, a ordem que estava ali. O que a senhora poderia nos comentar sobre isso, por favor? Bom, o Zen não é uma forma de pensar descolada do budismo, né? O Zen é uma atitude de presença absoluta e que vem do despertar, né? O despertar Buda, né? E o despertar Buda, e Shakyamuni Buda sentou em Zazen, né? Então, o que é o Zen? Que consciência é essa do Zen? É a plena consciência de que intersomos com tudo que existe e não existe antropocentrismo. Isso foi outro erro grande, crasso da humanidade. O antropocentrismo. O ser humano é o centro de tudo. É o único que tem consciência. Não é verdade? A vida toda do universo é cada um na sua diferente consciência. São graus de diferentes consciências. Animais, as plantas, as árvores têm consciência na sua diferenciação de consciência, mas tem percepção, tem sensações e há trocas incessantes.
trocas incessantes. O que acontece no planeta é que a gente tem uma teia ecossistêmica, uma biodiversidade que nos sustenta para esse ser humano ter qualidade de vida, como todos os bichos têm que ter qualidade de vida, né? As minhocas, os pequenos micro-organismos precisam ter umidade, precisam ter temperatura X, Y, Z, precisam ter água, a árvore precisa, todos nós precisamos de condições mínimas, porque intersomos, nós somos uma grande teia da vida, né? Isso não existe antropocentrismo, existem todas as formas de vida, todos os seres, nós nos intercambiamos, nos trocamos de uma forma assim absurda e nunca nos ensinaram, fizeram a gente perceber isso nas escolas. A educação ficou muito aquém da gente ter essa vivência. Só depois com a educação ambiental, com a Eco 92, que veio uma série de percepções, e as crianças foram as grandes arautos, né, as grandes protagonistas dessa, vamos cuidar do meio ambiente, e a gente está vivendo essa questão, né? E aí você corta uma grande fatia de floresta na Amazônia, não há dúvida. Uma coisa, Afonso, quando você corta um pouco, ela se autorregula. Os ecossistemas se autorregulam. O que está acontecendo? Se cortou tanto, que o ecossistema não está conseguindo se recuperar. Não está conseguindo. Não está tendo força de recuperação, por isso essas inundações, esse caos todo. Chega em São Paulo, é lógico, né? A noção de urbano, a noção de impermeabilização do solo, você ocupar territórios, mas você tem a questão econômica. Onde é mais barato comprar, a população não tem acesso, não tem recurso, né? Vai ocupar em áreas de manancial. Quer dizer, que das políticas públicas aí, nós estamos perdendo tempo mesmo, né? Então, eu acho que é o seguinte, a população não dá mais para achar que o político é o culpado. Todos são responsáveis, sim. Todos saem de colégios de alto nível e é o primeiro a comprar um condomínio numa região extremamente perigosa. Não é classe social, não é nada disso que garante qualquer tipo de consciência. Muitas pessoas que estão nas zonas de mananciais têm muita consciência, mas elas não tiveram opção. Então, e aqui em São Paulo, está tendo uma grande mudança, né? Uma grande mudança porque ninguém mais está aguentando, né? E acho que é por aí, é uma mudança de consciência mesmo da questão ambiental. Todo mundo busca uma árvore. Onde eu moro, por exemplo, os empreendedores imobiliários falam assim, você vai morar numa região de área verde, com vista disso. São os primeiros, eles vendem essa ideia, os folhetos que dão lá no trânsito para nós, cheio de árvore, né? Mas aqui perto vão fazer 40 torres de prédios onde era um espaço de verde. E quem olha isso? Entra IPTU para a prefeitura? Como é que é isso? Então, a coisa, sabe o que eu acho, Afonso? Nós temos que ser mais inteligentes. A agressividade na cultura de paz significa se colocar em movimento. A gente está muito no campo das ideias, a gente precisa começar a pegar aquilo que a gente acredita e saber trabalhar esses argumentos, e saber ir atrás de quem está fazendo. Nós não estamos sabendo fazer, eu acho, sabe? Então, é uma coisa que esse ano 2022, eu realmente estou voltada a fazer rodas de conversa de maneira muito intensa, no sentido de criarmos capacidade para a mudança. O que é a população? A população não assiste uma reunião de comissão de Câmara de Vereadores. A população reclama, mas não vai em nenhum lugar. Se vai gritar, leva cartaz. A forma de manifestar não está inteligente. Eu acho que a gente está precisando repensar. E o que Shakyamuni Buda tem a ver com isso? O budismo tem a ver com isso? É que a gente tem um momento para a gente ficar conosco mesmo, com a gente, né? Revisitar nossos talentos, nossas emoções, nossa criatividade, confiar em nós e se lançar e não perder mais tempo. Sim. Eu lembro que o budismo fala que cada um de nós vive numa bolha, né, de percepção, vamos dizer assim, né? Mas agora a gente vê as pessoas vivendo numa bolha tão intensa que eles não querem se vacinar, né? Então, a bolha da fake news, e enfim. E, por outro lado, também o budismo sempre falou que tudo é mutação, tudo é mudar, né? E a gente não está sabendo lidar de forma alguma, né? A gente quer seguir o shopping aberto. Eu estou aqui no Uruguai, então todo mundo
quer comprar, quer vender, quer viajar, não quer usar tapa-boca, né? Enfim, não estamos lidando com as mutações, né? Como a senhora vê essa questão de certa forma, as pessoas estão vivendo estão aderindo à bolha de uma forma muito intensa, né? Eu volto a dizer a você, mecanismo de defesa, né? A Covid assustou todo mundo, né? As pessoas ficaram muito acuadas, restritas, impedidas da sua liberdade de ir e vir, né? Então, isso atingiu muito. Famílias e pessoas que tinham uma certa estrutura conseguiram passar por isso e aproveitaram muito esse momento para estudar, para fazer ações solidárias. Mas teve outras que elas não tinham ferramentas internas para lidar com isso. E o que acontece? Quando a portinha abriu, vai mesmo no shopping, vai mesmo. Tudo esses movimentos de não usar máscara, e esses movimentos de ir para shopping, é uma busca de bem-estar desesperador, né? Eu acho que a gente tem que ver o que eu faço, como eu falo com essas pessoas de uma maneira que eu não as condene, né? Mas que elas percebam o que está acontecendo com elas, mas oferecer algo também. Nós não estamos oferecendo nada. Existe algum shopping espiritual? Quer dizer, existe algum outro recurso, rodas de conversa extremamente prazeroso que as pessoas possam ter? As pessoas estão com necessidade de convivência. O ser humano, ele é de convivência, né? Então, acabam fazendo esse tipo de coisa. Agora, o que não pode acontecer, você que tem um cargo público, né? Um cargo público, eu não posso falar em detrimento do meu cargo público, colocar a população em risco. Eu não posso fazer isso. Eu tenho uma responsabilidade pública. Então, você teve vários discursos que confundiram a população. Entende? E como a população está assim, como diria a senhora Lembeira, a população está muito ansiosa, 2 anos, muita gente morreu, né? Ah, mas como é gostoso sair para passear, eu preciso ver loja, eu preciso descomprimir. É o mecanismo de defesa que a pessoa está usando. E pode sair, pode usar, pode tirar máscara. Uma pessoa com quem eu confio, uma pessoa que tem uma liderança grande, me estimula, é lógico que eu vou fazer. Nós ficamos órfãos, literalmente, de orientações, a ponto que grandes médicos no começo falavam por que nós não aceitamos a conversa do médico. Nós começamos a questionar médicos. Então, eu volto a falar, Afonso, o que de fato está acontecendo? Eu digo para vocês que isso não é uma responsabilidade desse governo, não, federal. Não é. Eu falaria de um karma coletivo. Nós tivemos muitos governos democráticos, né? E que o que fizeram com a educação? Não fizeram aula sobre democracia, sobre política, vivências, o que é ser um prefeito por um dia, o que é ser uma vereadora. Não, deixaram a educação assim. Quando aparecem alguns ícones da educação, maravilhoso, que incrível que foi, Paulo Freire, por exemplo, né? Alfabetização. Mas não se investiu muito na educação, no pensar da população, e, ao mesmo tempo, em recursos alternativos de superação da miséria. Então, o que está acontecendo hoje não é um efeito desse governo só, ele apenas alavancou, exacerbou algo que já estava totalmente desequilibrado. Então, eu acho que 2022, é lógico que a gente vai ter todo um processo eleitoral aí, né? Mas enquanto a gente não muda a nossa cultura, você cidadã que está assistindo aqui, tem que se responsabilizar sim, tem que trabalhar sim, tem que estudar sim, para como é que você faz uma convivência mais tranquila, mais harmoniosa. Quem não quer isso? Todo mundo quer. Todo mundo quer. Né? E só que a gente não consegue, é muito difícil. Né? A gente briga com o vizinho por qualquer coisa, então aí vai. Sim. A revista The Lancet disse o seguinte, né? Foi feita uma pesquisa e se descobriu que 53 milhões de novos casos de depressão surgiram na pandemia e 76 milhões de casos de ansiedade em 2020, né, em todo o mundo.
E, ao mesmo tempo, o budismo fala muito da meditação, né? Uma espécie de autoobservação. Como que a senhora colocaria a meditação nesse nosso contexto? Ela é fundamental. Mas você também não pode sentar em meditação com uma cabeça confusa. Né? Como você disse antes, só para dizer para as pessoas, né, no Shakyamuni Buda ensinou que tudo está em constante transformação, nada é fixo. Nada é fixo. Hoje você acordou de um jeito, vai dormir outra pessoa. Então, tudo está em constante transformação. A Covid veio para sacudir uma série de coisas. Como é que a gente olha isso com inteligência e com sabedoria e tira, né, o que é possível tirar, né? A meditação, que a gente fala no budismo, a gente não fala no Zen meditar, né? Porque você medita sobre algo, como verbo transitivo, né? Meditar. A gente fala zazen. Za, sentar em profunda consciência, né? Presença do aqui e do agora. E aí você observa que sua mente está no passado angustiada e que está no futuro com ansiedade. Você percebe isso, mas você não percebe o seu presente. Aquilo que você toca, a sua respiração, aquilo que você alimenta. Quando você está almoçando, você pensa em tudo, menos na comida que está entrando na sua boca. As causas e condições que aquele arroz chegou na sua boca, onde foi plantado, quem plantou esse arroz tomou chuva, sol, teve bichinhos, como foi isso, que investimentos ocorreram para esse arroz, aí passa por toda a cadeia, quando você pega o garfo e põe na boca esse arroz, são todas as causas e condições que permitiram que chegasse. Isso é apreciação do momento presente, é estar em profunda gratidão, reverência a todas as formas de vida e circunstâncias para você ser viabilizado, para você se viabilizar. Se nós estamos em pé hoje aqui conversando, que teia nos sustentou e nos sustenta para que a gente esteja aqui conversando na internet, todo esse processo aqui, né? Então, o zazen é sentar, inspirar e expirar, perceber-se essa teia da vida e perceber como está a sua mente, né? Como você está? Os pensamentos vêm e vão, tem toda uma técnica, sim, que você precisa no começo, mas depois você abandona a técnica. Então, você não fica com expectativa de algum resultado no zazen. O que acontece com as pessoas? As pessoas estão desesperadas. Joga na meditação todo o seu desespero. Não consegue o resultado, se mata. É muito perigoso fazer zazen e meditação se a pessoa não está bem. Então, tem que ser meditação, zazen orientado, com pessoas que possam orientar. Porque senão, você vai fazer um processo muito complicado e você vai sair com a sensação de fracasso muito grande, né? Zazen é fundamental, é saúde pública. A prática do zazen, de todas as meditações, vai. Nós temos inúmeras técnicas meditativas, é aí que a gente fala, né? A pessoa escolhe aquele que se identifica. Ah, não consigo não pensar. Isso é um erro de tradução de livros. Não é não pensar. Observar os pensamentos que estão passando. Ah, isso aconteceu ontem, mas agora deixa eu respirar. Eu estou aqui agora, aquilo já passou. Aí enganchou. Puxa, mas eu tenho que sair porque tal pessoa... Não, daqui a pouquinho eu vou. Inspira, volta para o presente. Aí você percebe esse ping-pong da mente. Tá. A tal ponto que você percebe como você está funcionando, não brigue com você. Acolha, divirta-se com você. Perceba como sua mente está, como os macaquinhos numa árvore que a gente fala. Mas chega o entardecer, os macaquinhos vão ficando quietinhos. Não mata os macaquinhos, gente. Não mata. Não rejeita seus pensamentos que estão vindo. Eles estão vindo por algum motivo que você tem que resolver. Mas enquanto você não precisa fazer as pazes com isso tudo, né? A tal ponto que você está tão presente que nada te assusta. E o que você faz com isso? Quando você sai do zazen, acontece uma circunstância na sua vida, você não percebeu, mas você criou uma prontidão diferenciada para tudo que acontece com a sua vida. Tem efeitos colaterais fantásticos, o zazen. Eu falo do zazen, que é a prática que eu conheço e recomendo, e por causa dessa prática, ensinada por Shakyamuni Buda e pelos nossos mestres Dogen, que eu me tornei monja, né? Porque para poder estar vivendo isso e criar condições para as pessoas nesse sentido. É saúde pública, gente.
Você vê, as escolas estão fazendo meditação, as crianças ficam lá bonitinhas, tal, né? E a gente fica vendo a nossa mente pipocando. Não é para brigar com a pipoca. Não é acolha, ria, ponha sal, mastiga essa pipoca, tal, que vem na sua mente. Tal. Aprecie o sabor do sal. Ah, mas hoje você já está viajando na maionese. Estou um pouquinho. Eu estou exagerando. Mas você tenha consciência que você nunca está no presente. Estar no presente é usar seus órgãos do sentido, as suas percepções e tentar quebrar automatismos. Exemplo simples. Posso dar um exemplo? Só um exemplo, vai. Uhum. Então, quando você for tomar banho, né? Qual é a primeira parte? Não responda, por favor. A primeira parte do corpo que você lava. A gente tem uns instintos, põe o sabonete tal. Vira tudo. Inverte tudo. Começa lavando a ponta do nariz, depois atrás da orelha, atrás, não vai cair no chuveiro, né? O cotovelo. Vai invertendo, brinque com seus automatismos. Você vai estar presente. Quando você for lavar a louça, perceba se você não está lavando o seu chefe, lavando a sua conta. Não, lava a louça, a água veio de um rio, alguém, da onde vem esse rio? Esteja presente na lavação da louça, lá, apreciando. Puxa, foi gostosa a comida ou não foi, né? Vai saber. Tal. Passar roupa, a mesma coisa. Então, atividades domésticas ou atividades do dia a dia, o mesmo trabalho, esteja presente nos detalhes que ele apresenta. Pronto. Que são sempre diferentes, né? São sempre diferentes. Bom, eu também fiz esse curso da comunicação não violenta na Palas Atena, uma maravilha, e a respiração me salvou de várias situações. Entre elas, um ônibus entre Guarulhos e São Paulo de 3 horas. Você vai respirando e tal, realmente, né? Queria que a senhora falasse um pouquinho mais, já que, né, a senhora estudou a comunicação não violenta, dessa questão da linguagem, do não julgamento, do sair do confronto, principalmente da linguagem. Olha, nós somos. Se você tá. O confronto, às vezes, é necessário, né? As palavras que vocês. Isso requer muito treino também, sabe? Muito treino. Uma das coisas que eu gostei muito da comunicação não violenta, que eu achei, que quando uma pessoa está se manifestando diante de você, primeiro, suspensão de pressupostos. Por que ela está daquele jeito? Só que a gente não é assim. Eu estou falando para vocês, eu não sou nenhum exemplo, viu, gente? Nenhum exemplo. Eu vivo situações aqui que eu, puxa a vida, né? Nossa, eu podia ter respondido diferente. Mas é tão visceral algumas coisas. A gente sempre quer estar certo, a gente a gente não pode ser contrariado, nem contrariada. O que a gente defende, né? Então, e esse instinto vem logo em primeiro plano. Não ser tomado pela raiva é um preceito do budismo, né? Porque quando a raiva vem, são 3 venenos: ganância, raiva e ignorância. Ganância até pela perfeição, ganância até pela espiritualidade, ganância até estar certinho, ganância, né? É algo exacerbado, né? Ganância, raiva, quando aquela coisa sobe, sua jugular estufa, e você, é uma reação instintiva de preservação da espécie, muitas vezes. Mas você é um ser humano, você tem condições de pensar. Não seja tomado pela raiva. Ela está chegando, respira. Não, você não vai me tomar. Não, trânsito, essas coisas todas. Você percebe que ela está chegando. A vantagem do zazen é isso, da meditação. Você percebe quando uma emoção está vindo, mas você não é controlado por ela. Ela está presente, mas você não é controlado por ela. Você controla ela. Você é o gestor da sua vida, das suas emoções. E isso com o tempo acontece, né? Então, não ser tomado pela raiva. E a ignorância, que você não está sabendo onde você está. Você fica, a ignorância é a maior de todas, né? Então, isso tudo a gente vai aprendendo. E uma palavra que foi muito interessante, que me ajudou muito nesses estudos, eu fiz uma vez só o curso, né? Mas tem um site deles lá que tem várias literaturas sobre isso. Mas é assim, que necessidades aquele ser humano está tendo e que não foram atendidas? Essa é uma pergunta. Então, quando alguém está se manifestando com violência, o que aconteceu com esse ser humano? Que necessidades não foram nesse ser humano? Só que eu nunca vou saber e não posso chegar perto dele e falar, eu sei quais são as necessidades. Jamais a gente deve falar isso. Mas, quando alguém está se manifestando, você também não pode falar. Você também tem necessidades não atendidas. A gente tem que tomar um cuidado para não ficar arrogante.
achar que sabe mais na comunicação não violência, tem que tomar muito cuidado, porque ficaram tudo muito especialista. Eu sou bom, eu não sou violento. Caramba, você é violento de outra forma, de uma forma mais sutil. Qual é a honestidade num relacionamento quando existe conflito? Eu digo a você, eu tenho dificuldades, eu mesma, de lidar com aquilo que me contraria. Se isso está acontecendo, eu vou respirar, eu vou me afastar. Eu não vou entrar no confronto, porque eu não estou bem. Enquanto eu não desenvolver amorosidade, né, que aquilo lá, que o outro está se manifestando, eu vejo, puxa vida, que palavra que eu não usei adequada? Porque a culpa é sua, gente. Se o cara está reagindo lá, a pessoa está reagindo lá, você foi responsável. Porque as pessoas, quando não quer dois, não brigam. É um ditado clássico, que eu não sei de quem foi, né? Então, se você a gente põe lenha, né? Então, eu acho que tudo isso, Afonso, é autoconhecimento. E não só, eu não gosto mais nem da palavra auto, é do nosso conhecimento. É do pluriconhecimento, porque eu, quando tenho dificuldades, o legal é que você tem consciência, identifica as dificuldades, reconhece que errou e tenta não errar mais. Tenta não alimentar reações, né? É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Eu, particularmente, tenho vivido esse final de ano 2021 altas situações de conflitos e confrontos. E eu tirei, acho que, nota 3. Né? Como monja zen budista, estimulo vocês. Eu, mesmo assim, não desistam do zazen. Pelo menos o zazen me ajudou a dar 3 para mim. Imagina como seria sem o zazen, né? Como se diz. Sabe o que é? A gente tem uma energia, eu acho que ancestralidade espanhola, aquela coisa portuguesa, tal. Então, não vem se desculpar não, manja. Não vem com desculpa esfarrapada, que tem gente que fala assim, foi por causa do seu avô era assim. Então é a culpa do meu avô em mim. Não vem com essa, não. Tô bacana, não é assim. Mas é divertida a vida. A gente tem que ver com contentamento a vida, ver essas circunstâncias todas e aprender, né? É um mosaico sempre da nossa caminhando, vida. Né? Sempre caminhando, errando e caminhando, né? Monja, muitíssimo obrigado, viu? Não sei se a senhora quer dar uma mensagem, palavras finais, alguma dica aí, talvez de leitura, qualquer coisa que a senhora queira para nossa conclusão aí para o pessoal. A coisa que eu tenho dito muito para as pessoas, vivam mais em paz, façam as pazes com vocês mesmos, do jeito que vocês estão. Não existe um ser perfeito, um estado perfeito. Vocês, do jeito que vocês estão, é perfeito como é. Né? Então, vivam em contentamento. Mas o que você está fazendo está gerando sofrimento para você e para outros, aí você tem que ver, modular e faça zazen. A prática da respiração consciente sem qualquer expectativa de resultados. Esteja presente. Faça esses exercícios que eu mencionei para vocês, que vocês vão ver que a coisa é extremamente simples. Não é complicado. E todos podem fazer, até os mais agitados. Todos devem fazer esse exercício da presença. Nem que seja 1 segundo. Deixa algum tempo. Sempre na pontinha da cadeira, né? Como quiser, né? Tem uma caminhada consciente, etc. Tudo isso ajuda, mas sem neura, sem querer resultados. Brinque um pouco com a sua existência com mais tranquilidade, né? Nós somos sobreviventes. Nós estamos sobrevivendo por uma cultura que nós passamos, que nos formatou, mas está na hora da gente mudar e ter consciência para isso, para sermos realmente mais felizes. Mais palavra também, muito complicado, mas vivemos em contentamento. Muito obrigada, Afonso, pelo convite, uma alegria estar com você. Você me deu um presente para esse final de 2021, por esse convite. Muito obrigada. Muito obrigado. Você era muito inteligente, é um prazer também dialogar, conhecer tudo. Muito obrigado. E a todos que estão nos assistindo, muito obrigado, viu? Espero um ano maravilhoso para nós, novas escolhas, né? Novas oportunidades, e para a gente se conhecer também, né? E se transformar com o mundo, né? Monja, uma boa noite, viu? Um abraço a todos. Obrigada. Até a próxima. Feliz ano novo. Muito obrigado. Feliz ano novo para todos.